slides assim bem interessantes sobre esse 1.3, né? Caso 1, né? Aí a definição do sucesso substantivo, aí depois vai para o caso 2, que é o sucesso no sentido estrutural ou relacional, né? Ó. Aí, por fim, o debate, que provavelmente se coloca, né? Em que há três posições possíveis, né? Uma redução do substancial ao estrutural, né? Um não reducionismo, e a terceira posição, a redução do estrutural ao substantivo, né? Aí eu, poxa, será que esses slides aí podem ajudar em alguma coisa? Pode ser que não seja suficiente, né? Mas, deixa eu ver aqui se tem... Aí, ó, vocês estão vendo aí também, ó, eu pedi vários modelos. Aí eu estava buscando alguns modelos com casos concretos, assim, sabe? Eu acho que eu tenho muito esse ímpeto de aproximar do concreto, né? De onde é que veio? Vamos pegar alguns casos, vamos. Então, esse segundo slide aqui já é um slide só mesmo teórico. Então, aquele primeiro que eu mostrei para vocês já parte de um caso 1 e depois vai para o caso 2, né? Ó. Aqui não, aqui é propriamente ó, a discussão. Ó, o problema da redução, as tentativas de redução do substancial ao estrutural, né? E do estrutural ao substancial, e aqui a visão não reducionista, né? Aí aqui a conclusão, né? Quer dizer, a discussão sobre a racionalidade, tanto nesse nível substancial, quanto nesse nível aí estrutural. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês é isso, assim, a despeito da minha confiança, a despeito das minhas oscilações, eu continuo fazendo o esforço. E é só isso que eu posso prometer, que é continuar fazendo o esforço de compreensão. E aí eu passo para vocês aí, como é que foi essa semana aí para vocês em termos de leitura. Juliane. Eu não levantei a mão, só para deixar claro. Mas, nossa, essa semana pegou para todo mundo. E é algo que a gente já estava premeditando. E o que eu mais fui pega de surpresa é a dificuldade que eu acredito que nós, que estamos sempre debatendo aqui o texto, senti, é que eu lembro 3 encontros atrás, em que eu estava sentindo que a gente estava seguindo um caminho coerente com o texto. E fazendo uma pausa aqui, Marcelo, é muito boa essa introdução que você trouxe aqui, essa discussão, você fez um comentário excelente, porque o fato de a gente ter se distanciado um pouco do texto, eu acredito que é para justamente testificar ele. Sair um pouco das áreas esperadas de estudo. Você já comentou aqui várias vezes que você não se importa tanto com o aluno aprender sobre nomes, mas sim sobre o que esses nomes trouxeram para o mundo. Então, às vezes, a gente vai sim precisar se distanciar um pouco do texto para testificar aquilo que está sendo dito, do que é sucesso e materializar, porque você é da área e eu acredito que seu comentário pesou mais porque a gente não foi tão técnico a última semana, mas não quer dizer que a gente não foi proveitoso, né? Porque a gente conseguiu materializar algumas coisas, não exatamente talvez fugindo um pouco do caminho que o texto traz, mas a gente conseguiu visualizar um pouco das coisas. Então, eu acredito que a gente ainda está assim no rumo, no caminho. Eu lembro 2 encontros atrás que a gente comentou: eu passei lá no 1.3, que ele vai começar a falar disso. E ali parecia que estava fácil esse 1.3. Mas aí quando a gente foi se aprofundar, nossa senhora, eu fiquei, gente, eu já não sei mais quem é verdade, quem é falso, no que acreditar, eu já não sei mais de nada, sabe? Então, assim, também não é se cobrar. Eu tenho formação em filosofia. Imagina, se para você que tem formação em filosofia tá se sentindo desafiado, eu que não tenho formação em filosofia, foi assim, sabe? Um Deus nos acuda. E de verdade, eu me pergunto várias vezes aqui, nos nossos encontros, se de alguma forma eu poderia estar sendo
peso para a formação desse grupo, né? Como, tipo, com alguns exemplos, alguns comentários que fogem, mas aí eu descubro que, na verdade, eu sou um desafio para vocês, enquanto estão na zona de conforto da filosofia, e eu estou saindo dessa zona para me expandir. Eu vejo que é um desafio que a gente se encaixa. No fim, vocês me veem como a mente de linguista, e eu vejo vocês no campo da filosofia, e a gente acaba conseguindo se conectar, se comunicar bem. Então, acredito que se a gente continuar no mesmo compromisso que tá, a gente vai conseguir sim vencer esse texto. Beleza, gente. Eu acho que com digressões ou sem digressões é sempre proveitoso. Mesmo que às vezes a gente fuja um pouco, né? Ou a gente se atenha à literalidade do texto, é interessante. Todos os grupos, acho que foram muito proveitosos. Então, a gente, acho que ao mesmo tempo está aproveitando, vamos dizer assim, analisando o que a gente consegue do texto, a gente está compreendendo ele, até aqui, né, pelo menos, a gente está compreendendo ele, e ainda, de quebra, a gente tem algumas discussões interessantes que surgem, né, por meio do texto também, que vocês trazem, né? Então, a gente traz outros exemplos, a gente faz analogias com outras coisas, tenta pensar a racionalidade de uma forma mais ampla. Tudo isso eu acho que é interessante. Agora, sobre o parágrafo, esse é um daqueles parágrafos que a gente se questiona se é alfabetizado, né? Então, a gente começa a ler ali, e lê duas, lê três vezes, e parece que não vai, né? Isso, falando da minha experiência, que estudei filosofia, fiz o curso de lógica lá em filosofia também, e vi que isso não é o suficiente, aparentemente, para compreender as noções ali, os raciocínios que estão nesse parágrafo. Eu acho que uma razão para isso é o fato de que, mesmo nos cursos de graduação em filosofia, quando a gente tem uma disciplina obrigatória de lógica, a gente não aprende lógica deôntica, lógica paraconsistente, que são outras lógicas mais atuais, mas a gente aprende o feijão com arroz, né, que é a lógica clássica, chamada lógica clássica, até o século XIX, XX, ali no máximo. E então, tem por exemplo, uma lógica brasileira, latino-americana, né, porque não é só brasileira, que é a lógica paraconsistente, feita lá pelo filósofo Newton da Costa, que era professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e é estudada assim no mundo todo. É uma das lógicas importantes hoje. Mas a gente não aprende no curso de filosofia, curiosamente, porque só para aprender a lógica clássica já dá um trabalhão. Eu levei um ano inteiro para aprender um pouco da lógica clássica. E aí, se tivesse oportunidade, claro, eu estudaria, né? Mas nós, aqui, na maior parte das universidades, a gente não estuda isso. Isso, acho que não só no Brasil, mas em todo mundo. Então, o foco principal é a lógica clássica. Eu acho que por isso, então, pelo fato da gente não conhecer de lógica deôntica, é que complica muito a nossa vida. Eu fiz um esquema parecido também com o do Marcelo ali, mas eu fui tentando ler o texto e colocar isso de maneira formal, em símbolos, para ver se fica mais fácil de visualizar o que o autor está falando. Mas só com o que eu conheço de lógica clássica. Não usei operadores da lógica deôntica, porque eu não conheço. Mas a lógica deôntica pressupõe algumas coisas da lógica clássica, como, por exemplo, o modus ponens, usa o condicional, que são coisas que a gente aprende lá no curso de filosofia e podem ajudar um pouco. Para quem não está familiarizado com essas noções, eu fiz uma breve introdução. Eu não sei se vai ajudar ou vai confundir mais, mas eu espero que ajude. Então, eu posso transmitir aqui para vocês verem, se vocês quiserem, e aí, com essa introdução, a gente pode tentar
penetrar nesse primeiro parágrafo. E aí eu separei as frases para tentar entender uma por uma, conforme o esquema que a gente vai ver ali no arquivo de texto que eu fiz, mas eu fiz no bloco de notas, tá? Não é nada muito bonito, igual tá lá nas inteligências artificiais, né, como que o Marcelo trouxe para nós. Deixa eu só ver se eu consigo transmitir toda a minha tela aqui, a passagem do texto para a passagem do bloco de notas. E aí talvez dê um looping aqui, mas é só momentâneo. Deixa eu ver, para transmitir aqui do Chrome, janela e a tela inteira. Eu acho que é a tela inteira. Compartilhar. Acho que talvez dê uma bugada aí na transmissão. Vai dar aquele looping, beleza? Gente, aí agora eu não estou vendo mais vocês, tá? Então, se eu voltar para a tela aí do Meet, provavelmente vai dar problema, tá? Aí, se vocês puderem falar comigo por áudio, ligar o microfone e falar, seria melhor. Então, aqui eu separei, tá dando para ver o texto aqui, eu separei por cores as frases, as afirmações. Vocês estão conseguindo ver o texto aqui? Estamos. Beleza. Ó, agora eu vou passar lá para o bloco de notas. Eu preciso que vocês me digam se dá para ver aqui. Tá dando para ver também? Tá sim. Sim? Deixa eu só chamar a atenção do meu cachorro aqui. Só um minutinho, gente. Vou tirar a ração do gato, senão o cachorro vai devorar. Tive que recolher ele para ele parar de latir. Só um minutinho lá. Beleza, voltei. Bom, então aqui, gente, tem algumas noções introdutórias, começando pelos conceitos básicos, e eu foquei especificamente num caminho para a gente tentar compreender o que importa aqui, que é o modus ponens. Então, começando pelo conceito de lógica. Um traço, a gente pode definir a lógica de várias formas, e uma das formas possíveis é definir ela como o estudo dos bons e dos maus argumentos. O argumento sempre está presente na lógica, seja ela qual for. Tá? Então, a gente vai tentar separar o joio do trigo, né? Os bons dos maus argumentos. Ou, se a gente não quiser usar a palavra argumento, os bons raciocínios dos maus raciocínios. Né? E a lógica, então, ela se desdobra em lógica formal e informal. Pelo menos, uma boa parte dos autores fazem essa divisão. Né? Então, a lógica informal... Só um minutinho. Opa. Eu tive problemas com o cachorro de novo. Desculpa, gente, que meu cachorrinho aqui, ele surta quando vê algum outro animal na rua, algo do tipo. Bom, como eu ia dizendo, então, a lógica, às vezes é feita essa divisão, lógica formal e informal. A lógica informal estuda os argumentos, como eles acontecem na realidade, o seu contexto, etc. Né? Então, por exemplo, por meio da lógica informal, a gente pode analisar as falácias lógicas cometidas por um jornalista tal, por um político tal, etc. Os maus raciocínios que as pessoas utilizam, ou os bons raciocínios feitos pelas pessoas no dia a dia. Então, a lógica informal vai por esse caminho. E a lógica formal, ela estuda as formas gerais de um argumento, tá? Então, o foco aqui é a forma, por isso que chama formal, né?
não nas suas ocorrências particulares. Então, lógica formal é a abstração, vamos dizer assim, da realidade, do modo como as pessoas argumentam no dia a dia, e a busca, então, pelas formas boas, vamos dizer assim, de se raciocinar, pelas formas válidas, pelos argumentos válidos, de maneira abstrata, tá? O que significa estudar de uma maneira abstrata os argumentos? A gente já vai ver, tá? Mas antes disso, a gente precisa, então, entender o que é um argumento, tá? O argumento, então, é o conjunto de proposições com pelo menos uma premissa, que é a justificativa, e uma conclusão, né, que a gente pode chamar a conclusão de opinião, de tese, mas é aquilo que a gente deseja provar, ou aquilo que a gente quer concluir, né? Então, vejam, gente, aqui envolve a noção de proposição também, tá? O que é uma proposição? Aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, 1 mais 2, 1 mais 1 é igual a 2, aqui nesse sentido, pode ser considerado uma proposição, tá? Por quê? Porque pode ser verdadeiro ou falso. Tá frio, pode ser considerado uma proposição, porque pode ser verdadeiro ou falso. Claro, se inserido num contexto e tudo mais. Choveu ontem, pode ser considerado verdadeiro ou falso, então é proposição, certo? Então, isso são proposições. E a gente diz, então, que o argumento tem pelo menos, pode ter mais, mas tem pelo menos 2 proposições, certo? Uma delas tem que ser premissa, tem que ser a justificativa, e uma delas tem que ser a conclusão, certo? Eu vou justificar, então, a minha conclusão. Se eu fizer isso, eu estou argumentando, eu estou fornecendo um argumento. Tranquilo? Gente, vocês podem me interromper a qualquer momento se algo não ficar claro, tá? É até preferível, porque aí a gente vai por partes. Então, deixa eu só ver aqui. Tudo bem até aqui, gente? Que argumento, que proposição? Beleza. Tá. E aí, então, lá na lógica formal, a gente vai estudar as formas. Ao invés de falar, tá frio, choveu ontem, 1 mais 1 é igual a 2, a gente vai fazer o quê? Vai abstrair dessas proposições particulares, a gente vai generalizar e vai usar letras para demarcar a forma, tá? Isso aqui é o que a gente chama de variáveis proposicionais. Isso aqui vão significar proposições, certo? Então, elas vão variar por quê? Porque a gente pode usar inúmeras proposições, elas são variáveis, né? E vão existir alguns símbolos que vão permanecer na lógica, como, por exemplo, conjunção, disjunção, etc., e que a gente chama de constantes também, tá? Esses símbolos que permanecem, mas o importante aqui é que a gente substitui as palavras da linguagem comum, as frases, né, as proposições da linguagem comum, por letrinhas. Então, tá frio, eu posso representar como P. Choveu ontem, eu posso representar como Q. 1 mais 1 é igual a 2, eu posso representar como S. E assim por diante, tá? Então, vou substituir as frases, as proposições particulares por formas, né? Por isso que chama formalização. Isso aqui são formas lógicas, tá? P pode representar qualquer proposição no mundo, mas a partir do momento que eu instancio P, que eu digo, P vai representar tá frio. Aí, eu posso utilizar qualquer outra letra para representar outra proposição, mas não o P, porque o P já foi instanciado, já foi dito que representa tá frio, certo? Então, vou ter que usar, por exemplo, a letrinha Q para representar choveu ontem, certo? Essa frase aqui. Beleza. Então, as variáveis proposicionais são isso, são as letrinhas aqui que estão no lugar das proposições. Tranquilo? Então, a gente também tem a ideia de conectivo lógico, certo? Serve para ligar as proposições. Então, a gente tem o E, por exemplo, né, que às vezes é representado dessa forma aqui, às vezes é um Vzinho assim para baixo. A gente tem a palavrinha ou, né, que conecta proposições, certo? Então, a gente pode dizer, estava chovendo, uma proposição, e estava frio, outra proposição. Estava chovendo ou estava frio. Então, esses são os conectivos lógicos, eles conectam proposições, certo? E a gente tem o se, então, né, ou a implicação lógica, que é o que importa para nós, certo?
Então, isso aqui a gente pode ler como se, então, é uma das possíveis formas de ler isso, ou ler como simplesmente implica. A gente pode dizer, por exemplo, choveu, e isso implica que faz frio. Né? A gente pode conectar a frase choveu, né? A proposição choveu com a proposição faz frio. Certo? É um conectivo que dá a ideia de implicação lógica. Então, um conceito importante também é o conceito de regra de inferência, certo? O que é a regra de inferência? Elas garantem a preservação da verdade na passagem das premissas para a conclusão. Então, a gente viu que argumento tem pelo menos uma premissa e pelo menos uma conclusão, certo? E o que as regras de inferência fazem? São as regras que vão dizer para nós como a gente deve proceder logicamente, qual é o processo que a gente deve utilizar na passagem das premissas para a conclusão, se a gente quiser garantir que as verdades das premissas levarão às verdades da conclusão, conduzirão às verdades da conclusão, ou implicarão as verdades da conclusão. Certo? Então, o que garante para nós, em lógica, a conservação da verdade então, a regra de inferência. São as regras de inferências. Uma dessas regras de inferências é o modus ponens. Tranquilo? Aí a gente faz essa formalização aqui, né? Pode, por exemplo, veja que eu coloquei aqui na lógica clássica, na lógica comum, que foi a que eu estudei lá na graduação há muitos anos. A gente pode traduzir esse lado aqui da igualdade, né? Por esse lado aqui. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma formalização. A gente passa um argumento da linguagem comum para forma lógica. Tá? Certo. Qual que é a vantagem de fazer isso? Fica mais visual, fica mais fácil de ver quando a gente faz um bom raciocínio e quando a gente faz um mau raciocínio. Né? Quando a gente está cometendo, por exemplo, uma falácia formal e quando a gente está seguindo uma regra que é bem justificada na lógica. Tá? Essa é a vantagem da formalização. Aí, muita gente não gosta da formalização, não gosta da lógica, e às vezes com razão, porque, veja, muita gente, ao longo da história da filosofia, não formalizava os argumentos. Descartes não formalizou e fez argumentos lindos nas meditações metafísicas. Né? O Platão utiliza argumentos, os seus diálogos, e argumentava muito bem e não utilizava formalização. Tudo bem, a gente pode argumentar de maneira informal. A lógica, no entanto, é uma ferramenta a mais que a gente tem disponível caso a gente queira, né, a lógica formal, caso a gente queira, vamos dizer assim, seguir com mais segurança dos nossos raciocínios, da nossa argumentação. Tá? Então, aqui, imagine o seguinte argumento. Choveu, e quando chove, a rua molha. Bom, se choveu e quando chove, a rua molha, me autoriza a concluir o quê? Concluir que a rua molhou. Né? Se choveu e quando chove, a rua molha, então eu posso seguramente concluir que a rua molhou. Certo? Isso aqui, dito mais ou menos de maneira informal, na linguagem do cotidiano. Né? Passando para formas lógicas, então, a gente traduziria essa instância aqui do modus ponens, certo? Desse modo. Eu tenho a premissa 1, que é P, eu tenho a premissa 2, que P implica Q, e a conclusão, que é Q, certo? P significa choveu, o P implica que quando chove, a rua molha, quando chove implica que a rua molha, e que a rua molhou. Certo? Então, eu tenho duas premissas no meu argumento, e eu estou autorizado, então, segundo o modus ponens comum, como eu coloquei aqui, da lógica clássica, eu estou autorizado a concluir que, certo? Estou autorizado a tirar essa conclusão. E aí, se a gente for ver, parece fazer muito sentido, né? Veja que a gente pode colocar no lugar do P ou no lugar do Q qualquer proposição que a gente queira, e a conservação da verdade da conclusão pela
passagem das premissas, né? Ou melhor, vamos reformular isso. O fato das premissas conduzirem necessariamente à conclusão, pode ser visto em todas essas instâncias de argumentos que eu queira fazer. Para ficar mais claro, eu poderia, por exemplo, falar, olha, no lugar de choveu e a rua molha, eu vou colocar, se estudo, então passarei na prova. Estudei, portanto, passarei na prova. Né? Eu posso falar, por exemplo, se o meu cachorro late, eu recolho ele em casa. O cachorro latiu, portanto, eu recolhi ele em casa. Eu recolho ele em casa, certo? O que mais? A gente pode instanciar isso de várias formas, né? Várias maneiras. Vejam que todas essas maneiras de pensar, de raciocinar, elas têm essa mesma forma aqui, certo? A forma, então, revela uma coisa universal, uma coisa abstrata. Esse é o processo de abstração e que permite a gente ver, então, a validade disso aqui. Né? Diz que esse raciocínio é válido. Né? Se isso aqui é verdadeiro, e se isso aqui é verdadeiro também, então eu posso concluir a verdade disso aqui. Tranquilo? Então, isso é um pouquinho do que significa lógica formal e um pouco, então, do que é o modus ponens na lógica clássica. Certo? O modus ponens, então, é uma regra de inferência que permite a gente concluir algo a partir de duas outras premissas, né, nesse caso, usando a implicação. Tranquilo, gente? Até aqui tudo bem? Beleza. Então, agora, falando em lógica deôntica, né, para ser sincero, né, eu não estudei a lógica deôntica e nem posso estudar, né? Tenho muita coisa para ler, muita coisa para trabalhar. Tem interesse em lógica deôntica? Sinceramente, não. Mas é um caminho, uma coisa interessante para se fazer, uma coisa bacana para se saber os conceitos gerais ali, né, caso a gente possa fazer isso. Eu imaginei um cenário aqui que a gente pode trabalhar só com a lógica clássica, sem entender a lógica deôntica, porque a gente tem a noção básica lá de modus ponens. Eu acho que isso já nos ajuda a tentar entender o primeiro parágrafo, certo? Então, a lógica deôntica usa essa lógica formal, que a gente viu aqui, né? Usa um pouco da lógica clássica com outros elementos, como, por exemplo, a noção de proibição, do que você deve ou não deve fazer, etc. Então, tem outros valores envolvidos, por isso que ela é considerada uma lógica não clássica. A lógica clássica tem como valor verdadeiro e falso, né? E a lógica deôntica aqui parece envolver outras coisas, mas aqui é um não especialista falando. Tá, tudo bem, vamos lá para a leitura do texto, então, dada essa base de lógica. Primeiro, ele começa dando as regras modus ponens estreita e modus ponens ampla, que eu acho que é só, mas aqui também, eu acho, né, não especialista falando, eu acho que é só na lógica deôntica que aparece essa divisão. Tá? Então, vejam só, eu separei as frases aqui com cores diferentes para entender. Essa divisão eu encontrei aqui nos livros de epistemologia bayesiana. Ah, legal. Essa divisão aí parece que é mais, eu acho talvez até dessa área, sabe? Ah, bacana, Marcelo. Legal, então, eu acho que a epistemologia bayesiana, ela é um pouco mais ampla, né? Eu acho que envolve bastante coisa, mas também, eu só de ouvir falar, já ouvi pessoas comentando sobre isso, mas nunca estudei também esse tipo de epistemologia. Ou lógica, né? Também. Mas legal, bom saber, Marcelo, que é desse campo aí. Então, caso a gente queira se aprofundar, é interessante estudar a lógica, a epistemologia bayesiana. Então, gente, começando aqui pelos modus ponens estreita e modus ponens ampla. Vamos tentar fazer a leitura aqui. O que diz a regra de inferência modus ponens estreita
nesse contexto aqui nesse contexto da lógica deontica. Se você acredita em P, né, se você acredita que P é verdade, e também acredita que se P é verdade, então Q é verdade, então você deveria acreditar que Q é verdade. É muito estranho lendo isso aqui na linguagem comum, né, e sem o contexto, assim, o contexto da lógica clássica. Mas aqui, ó, então, o que está dizendo, pegando a forma lógica aqui para ficar mais fácil de visualizar. Está dizendo o seguinte, olha, se você acredita em P, se você acredita que P é verdade, e você acredita que P implica Q, né, é verdade também, se acredita nessa implicação, você deve acreditar que Q é verdade. Vou tirar esse parênteses daqui. Ok. Então, vejam, gente, o dever aqui a gente já acrescenta duas coisas que não existem na lógica clássica, a noção de acreditar, certo? E a noção de dever, certo? Acreditar, normalmente, é um termo da epistemologia. E dever é um termo muito amplo, que pode ser aplicado à epistemologia, pode ser aplicado à ética, né? Mas tem a ver com regra, né? O que você deve fazer. Então, está dizendo, olha, modus ponens estreita, se você acredita em algo, e você acredita que esse algo implica em outra coisa, então você deve, necessariamente, acreditar que essa outra coisa é verdade. Certo? Então, o dever está falando, diz respeito a essa proposição aqui. Acreditar que é verdade. Certo? Tranquilo, gente? Até aqui, acho que... Beleza. Então, vamos voltar aqui a modus ponens ampla. O que a modus ponens ampla diz? Você não deve ser do tipo que acredita que P é verdadeiro e acredita que se P é verdadeiro, então Q é verdadeiro, e não acredita que Q é verdadeiro. Então, a modus ponens ampla, ó, veja que o escopo aqui é muito maior e fala de uma proibição, do que não deve ser feito. E o que não deve ser feito? Tudo isso aqui, né? Ou seja, você não deve acreditar que P é verdadeira, acreditar que P implica Q é verdadeira e não acreditar que Q é verdadeira. Então, se você... o que você não deve fazer? Você não deve acreditar que quando chove a rua... Ou melhor, vamos instanciar isso para aquele caso lá de cima para ver como é que ficaria. Né? Você não deve estar sobre o raciocínio inteiro. E vamos imaginar, então, aquele caso de cima instanciado aí. Você não deve acreditar que está chovendo, que se está chovendo a rua molha, e não acreditar que a rua não molhou. É isso que está dizendo a modus ponens ampla. Né? Se você acredita numa afirmação e você acredita que essa afirmação implica em outra afirmação, você não deve acreditar, e não acreditar na conclusão, certo? Ficou confuso, né? Porque eu não dará lei aqui, mas é isso. Você não deve acreditar em P, você não deve acreditar. Ó, vou separar aqui para ficar mais fácil, tá? O que você não deve fazer? Fazer esse raciocínio todo aqui, ó. Que é o quê? Acreditar uma coisa, acreditar em outra coisa e não acreditar na conclusão que essas duas coisas conduziram. Certo? É isso. Então, o escopo aqui é diferente, tá? Aqui a gente está falando do raciocínio como um todo, né? O dever diz respeito a todo esse raciocínio, e nesse caso aqui, do modus ponens estreito, esse aqui o escopo, tá? O dever está só na última afirmação. Beleza. Gente, tá tranquilo aqui? Ou ficou confuso? O entendimento das duas regras? Tranquilo? Tá, então vamos tentar seguir aqui. Aí, a parte rosa ali que inicia o parágrafo. Né? Parte 1 do texto. É essa aqui. A primeira regra, ou seja, modus ponens estreita, obviamente não é uma regra que devemos seguir. Veja que o autor aqui coloca obviamente, não é nada óbvio isso aqui. Né?
E aí ele dá a explicação. Por que a gente não deve seguir a modus ponens estreita? Se Q é obviamente falsa, então não devo acreditar que Q é verdadeira. Nem mesmo se eu acreditar que P é verdadeira, e que se P é verdadeira, então Q é verdadeira. Ó, então a primeira parte aqui, por que eu não devo acreditar no modus ponens dessa forma estreita ali? Então, veja, se Q é obviamente falsa, aqui, já parte da ideia de que a nossa conclusão é falsa. Né? Então, eu descubro, de alguma forma, que a conclusão do meu raciocínio é falsa. Certo? No exemplo ali que eu estava dando, eu descubro que a rua não está molhada. Então, epistemicamente, eu não devo acreditar que a rua está molhada. Por quê? Porque eu vi que não está. Certo? Então, já parte desse pressuposto, que é falsa. A conclusão do meu raciocínio é falsa. Foi constatada a falsidade. Tranquilo? Então, se Q é obviamente falso. Então, não devo acreditar que Q é verdadeira. É isso que está dizendo aqui. Não deveria, por razões epistêmicas, acreditar. É irracional acreditar em Q, porque Q é falso. Não devemos acreditar em falsidades. Aqui apela meio que a uma intuição epistêmica que a gente tem. A gente sabe que algo é falso, a gente não deve acreditar nessa proposição. Certo? Beleza. Nem mesmo se eu acreditar que P é verdadeira, e que se P é verdadeira, então Q é verdadeira. Então, eu posso acreditar que P é verdadeira, e eu posso acreditar que P implica Q é verdadeira. Certo? Mas nem nesse caso, eu posso concluir Q, porque eu sei que Q é falso. Eu não posso concluir a verdade de Q, né? Porque Q a gente sabe que é falso. Não. Na verdade, não. Eu acho que não é isso. Tem certeza? Eu tô pensando, o que eu tô entendendo da sua explicação? Que eu não devo acreditar jamais que é falsa. Uma vez que o meu P e Q são verdadeiros a princípio, então vai ser sempre verdadeiro todo o meu resultado. Eu não acredito no que é falso. É isso? Isso é que o que confunde a nossa cabeça, Juliane, é justamente a ideia de que existe dois tipos de modus ponens na lógica deôntica, né? E a gente já tinha entendido lá o modus ponens, vamos dizer, da lógica clássica. Então, a gente tem três tipos de regra de inferência que são os diferentes modus ponens. E o teu raciocínio, ele faz sentido, nesse primeiro caso aqui do modus ponens estreito, certo? Ó, no modus ponens estreito, a verdade eu tomo duas crenças. Não, estou seguindo pela ampla, porque olha só, qual é me fala, por favor, de novo as frases do choveu, para eu colocar onde você se embolou, eu consegui fazer na minha mente. Vamos, vamos junto. Então, veja só, deixa eu só buscar no texto aqui, Juliano, para a gente ver. Olha, ele começa falando da modus ponens estreita. Ele está tentando explicar por que a modus ponens estreita, epistemologicamente, está errada. Porque eu posso encontrar um caso em que a conclusão é falsa, a modus ponens me obriga a concluir uma falsidade. E por isso que o modus ponens estreito está errado. Tá? Então, veja, se eu acredito que, vamos tentar instanciar que a modus ponens estreita, que os autores do texto estão dizendo que é epistemicamente errada. Ó, eu acredito que P é verdadeiro. Eu acredito que está chovendo. Eu acredito que P implica Q é verdadeira. Eu acredito que se está chovendo, então a rua molha. Eu acredito na verdade disso. Mas, digamos, que eu saio
de casa, e eu olho para a rua e a rua não está molhada. Mas eu acredito que choveu e eu acredito que quando chove a rua molha. Mas se um fato da realidade me mostra o contrário, mesmo que o meu raciocínio esteja usando uma forma correta, eu não devo acreditar nessa conclusão. Ou seja, existe alguma coisa errada com as minhas premissas. Alguma coisa é falso ali dentro que me levou a acreditar numa falsidade. Não sei se ficou mais claro ou se confundiu mais. Ficou mais claro. Eu entendi em partes. Vamos seguir, aí depois eu digo. Então, beleza, vamos tentar seguir um pouquinho. Ó, aí eu trouxe um exemplo que talvez seja interessante e fique mais claro para nós com ele, certo? Então, pensa no exemplo aqui, ó, que P vai significar o horizonte é plano, P implica que vai significar se o horizonte é plano, então a Terra é plana, e Q vai significar a Terra é plana, certo? Então, digamos que eu acredito em P. Aqui os terraplanistas até fazem uns experimentos para mostrar que a Terra é plana, e um deles é pegar uma régua, por exemplo, e colocar no horizonte, lá na praia, né? Vai na praia, pega uma régua e vê que o horizonte está plano, né? A régua é plana, então nesse raciocínio aí, o horizonte é plano, né? A Terra é plana. Enfim, eles acreditam que o horizonte é plano. Tá? Eu peguei minha régua, fui lá no horizonte, coloquei e vi que o horizonte é plano. Beleza? Então, se o horizonte é plano, eu concluo, ou melhor, eu acredito também, né? Ó, essa aqui é a primeira premissa. O horizonte é plano. A segunda premissa. Se o horizonte é plano, então a Terra deve ser plana. A Terra é plana, certo? Essa é outra premissa. Então, eu estou autorizado, né, segundo o modus ponens estreito, a acreditar que a Terra é plana. Não só estou autorizado, como eu devo acreditar que a Terra é plana, certo? Mas qual que é o fato aqui? O fato é que a Terra não é plana. Eu estou acreditando numa conclusão falsa. Estou acreditando numa proposição falsa. Então, digamos, eu fui fazer uma navegação, né? Eu fui fazer uma navegação e aí, lá, navegando pelos mares, eu descobri que a Terra não é plana. Como eu fiz isso, eu não sei. E até, inclusive, teve casos de terraplanistas convertidos, né? Então, saí lá, investigar lá no mar e tal, e descobri, então, que a Terra não é plana. Diante desse fato, né, o terraplanista que descobre que a Terra não é plana, ele deve acreditar na conclusão a Terra é plana? Segundo o modus ponens estreito, ele deve acreditar. Por quê? Porque o escopo do modus ponens estreito, ele está aqui, ó. Você deve acreditar na tua conclusão. Se você acredita nisso aqui, então você deve acreditar nisso. Se você acredita que isso é verdade e que isso aqui é verdade também, né, que a primeira premissa é verdade, a segunda premissa é verdade, você deve acreditar que a conclusão é verdadeira também. E se um fato no mundo te mostra o contrário? Não importa, a regra é essa. Se você acredita nas duas premissas, você vai ter que acreditar na conclusão, mesmo a tua conclusão sendo falsa. Você vai ter que acreditar que isso é verdade, mesmo ela sendo falsa. Certo? E o que a nossa intuição epistêmica nos diz? Não, tem alguma coisa errada com esse modus ponens estreito. O que tem de errado aí? Eu não devo acreditar em coisas falsas. Eu não devo acreditar na conclusão que é falsa. Certo? Então, isso indica para nós que tem alguma coisa errada com alguma das minhas premissas. Se a forma lógica é válida, se ela conduz à verdade, e ela não conduziu à verdade, então tem alguma coisa errada com as nossas premissas. Mas a modus ponens estreita, ela diz que você deve acreditar na tua conclusão se você acreditou naquelas premissas. Certo? Tranquilo, gente? Não sei o que vocês acham até aqui.
Então, até aqui os autores, eles trouxeram para a discussão a modus ponens estreita, certo? Que diz que eu devo acreditar numa afirmação se eu já acredito em duas outras afirmações. Tranquilo? Então, essa foi até a parte rosinha aqui. Então, nem mesmo se eu acreditar nessa premissa e nessa premissa, epistemologicamente, eu deveria acreditar numa conclusão falsa. Eu acreditar em duas premissas, né, acreditar que duas premissas são verdadeiras, não me permite concluir que algo é verdadeiro se a realidade me mostra que esse algo é falso. O que vocês acham, gente? Deu? Até aqui. Eu tô com uma pergunta nesse entremeio. Então, como que a minha segunda premissa vai ser verdadeira? Sendo que ela tá meio que afetada ou viciada. Exatamente, Juliane. Eu acho que esse que é um dos pontos. Você percebeu ali que deve ter alguma coisa errada com alguma das premissas. Só que, veja, o que está dizendo aqui é justamente que eu acredito, já parto do fato de que eu acredito. Eu parto do fato que eu já acredito nisso aqui. O que está na minha cabeça, a crença, é o P, certo? Eu já acredito que o horizonte é plano. Imagina um terraplanista. Já acredito que o horizonte é plano, e eu acredito também que o horizonte ser plano implica em a Terra ser plana. Essas são crenças impregnadas já na mente terraplanista. Certo? Então, aqui não está dizendo se é verdadeiro ou falso. Está falando em crença, em acreditar. A gente pode acreditar em coisas falsas, isso acontece o tempo inteiro. Então, diz respeito às crenças. E, claro, deve ter alguma coisa errada com essa crença. Eu tô levando um tapa na cara nessa aula. Eu tô pensando assim, quantas coisas eu acreditei. Então, a crença que alguém tem na sua cabeça, ela pode não condizer com a realidade, né? E a ligação das crenças que as pessoas têm na cabeça também pode não condizer com a realidade. O ponto aqui, até agora, então, é a crítica feita ao modus ponens estrito. O modus ponens estrito diz que eu deveria acreditar na minha conclusão se eu acredito nas minhas premissas. E aí, epistemicamente, o que os autores dizem? Epistemicamente, não. Mesmo que eu acredite nas minhas premissas, eu devo duvidar da minha conclusão se ela é falsa. Eu não devo acreditar na minha conclusão se ela é falsa. É a atitude mais racional, me parece. O que vocês acham? Seguimos ou ficou muito obscuro? Tá. Então vamos tentar ler a parte laranja aqui, para tentar esclarecer mais um pouquinho. Então, essa foi a crítica feita à regra modus ponens estreita. Tranquilo? Vamos lá, a próxima parte. Laranjinha. No entanto, se Q é obviamente falsa, porque é isso que aconteceu, né? A gente sabe que Q é falso. O terraplanista sabe que a Terra não é plana depois que ele saiu fazer as navegações. Se isso acontece, então, talvez eu não deva acreditar que P é verdadeira. Né? Que uma das premissas é verdadeira. Não devo acreditar que, qual que era o pezinho aqui no caso do terraplanismo, não devo acreditar que o horizonte é plano, né? E também acreditar que CP é verdadeira, então Q é verdadeira. Eu posso também desconfiar dessa outra premissa aqui, que é o condicional, né? Então, veja só.
Se eu sei que Q é falsa, talvez, então, eu não deva acreditar que P é verdadeira. E talvez eu não deva acreditar que P implica Q é verdadeiro. Certo? Isso mostra justamente o que a Juliane falou. A Juliane havia dito que alguma das premissas deve ser falsa, então. Se a realidade me mostrou que a Terra não é plana, então talvez as minhas premissas, né, sejam falsas, talvez isso aqui seja falso, talvez isso aqui seja falso, ou melhor, perdão, aqui, né, pegue o talvez aqui. Talvez isso aqui seja falso, a premissa 1 seja falsa, talvez a premissa 2 seja falsa, ou talvez ambas sejam falsas. Eu posso partir de duas premissas falsas, então, já que eu cheguei numa falsidade. Então, vamos voltar aqui ao caso do terraplanismo. Né? Se eu constatei, então, cadê? Que a Terra não é plana. Né? Eu constatei que é falso. Então, talvez eu não deva acreditar que o horizonte é plano. Então, a ideia de que o horizonte é plano pode ser uma crença falsa. Se eu constatei, vamos examinar a segunda premissa agora. Se eu constatei a falsidade disso aqui, ou seja, a falsidade de que a Terra não é plana, né, eu posso duvidar da minha segunda premissa também. Eu estou autorizado a duvidar da minha segunda premissa, epistemicamente. Qual que é a segunda premissa? Se eu constato, então, que a Terra não é plana, então eu estou autorizado a questionar, né, imaginar que se o horizonte é plano, então a Terra é plana, é uma implicação falsa. Então, existem essas duas possibilidades aqui. Eu posso desconfiar da minha premissa 1, eu posso desconfiar da minha premissa 2, ou eu posso desconfiar das duas premissas. Por quê? Porque eu cheguei numa conclusão falsa, certo? Então, talvez as minhas premissas também sejam falsas. É isso que está dizendo na parte laranja do texto. Nessa parte aqui. Tranquilo, gente? Beleza, então vamos para a parte verdinha. Aí ele vai explicar, supostamente, o porquê isso aqui, o porquê da afirmação laranja. Né? Por que eu posso desconfiar, então, das minhas premissas se eu sei que a minha conclusão é verdadeira? Isso porque, mesmo que a regra modus ponens estreita não seja uma regra que devemos seguir, por que a gente não deve seguir? Porque a gente não está autorizado a desconfiar da conclusão mesmo ela sendo falsa. Né? Então, isso porque, mesmo que a regra estreita não seja uma regra que a gente não deve seguir, ou melhor, é isso. Não é uma regra que a gente deve seguir, modus ponens estreita. Mesmo assim, a regra modus ponens ampla ainda pode ser uma regra desse tipo. Então, vamos pegar aqui o textinho, o arquivo as notas, né? Então, é isso. Olha, embora a regra modus ponens estreita não nos assegure que acreditar ou melhor, mesmo que a gente não deva seguir a regra modus ponens estreita, pode ser que exista uma outra regra, que é a modus ponens ampla, e pode ser que a gente, então, esteja autorizado a seguir essa regra. Essa parte é isso aqui. Existem duas regras, uma a gente não deve seguir, que é a modus ponens estreita, a gente viu por quê, porque obriga a gente a acreditar numa conclusão que é falsa. Então, existe uma outra regra, que é a modus ponens ampla, e que escapa, vamos dizer assim, dessa obrigação. Não obriga a gente a acreditar em uma conclusão falsa.
Então, vamos lá para a parte azul do texto. Azulzinho. A diferença entre as duas regras, modus ponens estreita e modus ponens ampla, está no escopo do dever ser. O que é um escopo? Isso aqui é importante ressaltar também, tá? O escopo, em lógica, a gente demarca normalmente por parênteses. Ele diz a que algo se aplica. Nesse caso aqui, está dizendo a que o dever se aplica, certo? Então, vejam, a palavrinha dever aqui, deixa eu até colocar em negrito. Está aqui e ela se aplica a quê? A esse escopo aqui, somente a conclusão. Certo? E a modus ponens ampla, que é a regra alternativa lá que ele está dizendo que talvez seja melhor. O escopo do dever está aqui, ó. Todo o meu raciocínio. E, além disso, está no negativo, né? Está dizendo aquilo que não se deve fazer, ou seja, aquilo que é proibido fazer. Então, o que a gente não deve fazer? Acreditar na premissa, acreditar na outra premissa e não acreditar na conclusão. A gente não deve fazer este raciocínio aqui como um todo. Então, esse aqui é o escopo do dever. No caso da modus ponens estreita, esse aqui é o escopo do dever. É estreita ou estrita justamente por isso. Porque pega só uma afirmação. Aqui, o dever diz respeito a tudo isso aqui. As duas premissas e a conclusão, tá? Isso que ele vai falar aqui depois dos dois pontos. Em modus ponens estreita, seu escopo inclui apenas uma crença, a saber, a crença de que Q é verdadeira. Então, vamos dividir aqui, né? Modus ponens estreita, então o escopo inclui o quê? Inclui apenas uma crença, que é essa aqui, ó. A crença de que Q é verdadeira. Certo? Enquanto, em modus ponens ampla, seu escopo inclui uma combinação de duas crenças. Quais crenças? Acredito que P é verdadeira e acredito que P implica Q. Ó, acreditar, eu acredito. Inclui duas, modus ponens ampla, então tem uma combinação de duas crenças. Que P é verdadeira e que se P, então Q é verdadeira. Que P, crença, acredito que P é verdadeira, crença, acredito que P implica que é verdadeira. Certo? E uma ausência de crença. Então, o dever abarca duas crenças e uma ausência de crença. Não acreditar que é verdadeiro. Então, tem duas crenças e uma ausência de crença. O escopo aqui é sobre o raciocínio todo. E aqui, o escopo é sobre apenas uma afirmação. Certo? Aí, veja só, o autor aqui acaba o parágrafo e ele segue como se nada tivesse acontecido. Né? Então, é como se isso aqui fosse muito óbvio. Aí, eu tentei encontrar razões, então, para entender por que o escopo aqui deve ser negado. Acho que essa parte deu para entender, né? Porque não é verdade que a gente deve acreditar numa afirmação quando ela é falsa, né? Então, por isso, a modus ponens estreita deve ter algum problema com ela. Agora, não é tão claro porque que esse escopo aqui, ele mais aberto, vamos dizer assim, e permite que eu abandone o meu raciocínio, ou permite que eu abandone uma das premissas. E é justamente, parece, esse que é o ponto. Então, eu coloquei aqui uma possível explicação para isso. Né? Então, a modus ponens estreita não permite a revisão do meu raciocínio, do meu argumento. A modus ponens estreita, ela não permite que eu reveja o que aconteceu no meu raciocínio diante de uma conclusão falsa. Eu devo acreditar na conclusão mesmo que ela seja falsa. Aqui, voltando aqui à explicação, aqui o deveria incide apenas sobre a conclusão. Que a regra diz que
dado que você já tem certas premissas na cabeça, né? Você acredita em duas coisas. Você está preso à obrigação de acreditar em quê? Você está preso a isso aqui. Está preso a acreditar em quê? O dever te empurra em uma única direção. Em direção a quê? Porque o escopo está só aqui, ó. Se você acredita nisso, o dever, então, te empurra para isso aqui. Você necessariamente vai ser conduzido a acreditar na conclusão. Se você acredita nas premissas, a única saída permitida pela regra é acreditar em Q. Não existe outra saída segundo a modus ponens estreita. Você deve acreditar em P. Neste caso, se você aceita as premissas, você deve acreditar na verdade de Q. Deve acreditar na verdade da conclusão. Mesmo que sendo falsa. Não permite revisão do argumento, do raciocínio. O dever está aqui. Já pega isso como base e o dever está só dizendo que você deve acreditar em quê? Na modus ponens estreita. Agora, na modus ponens ampla, o que acontece? Aqui, o dever, ou a proposição, no caso, perdão, a proibição, né, no caso, o que não deve ser feito, incide sobre o conjunto das suas atitudes. Quais atitudes? O que ele está falando aqui? A atitude de acreditar e não acreditar. Acreditar é uma atitude, não acreditar é outra. Já tem duas crenças e uma atitude de não acreditar. Uma atitude de acreditar primeiro na premissa, uma atitude de acreditar primeiro, depois na conclusão, e uma atitude de não acreditar em algo. Certo? Então, aqui o dever incide sobre o conjunto das suas atitudes, sobre todas as minhas atitudes. O que eu não devo fazer? Tudo isso aqui. Ele não te obriga a acreditar em quê? Veja que aqui já parte da ideia de não acreditar, né? Ou melhor, ele não está dizendo que você deve acreditar em quê? Ele está dizendo que o raciocínio que você não deve fazer é esse aqui como um todo. Certo? Ele não está dizendo que você deve acreditar na conclusão, se você acredita em outras coisas. Ele apenas diz que a combinação acreditar em P mais acreditar que P implica Q, ou seja, combinação acreditar nisso aqui, mais a combinação não acreditar em Q, a nossa conclusão, é logicamente incoerente e deve ser evitada. A gente deve evitar esse tipo de raciocínio aqui. Não está dizendo que eu sou obrigado a acreditar em algo, está dizendo que eu devo evitar raciocinar dessa forma aqui, dessa maneira. O operador de dever, então, esse dever aqui, né? O operador de dever abrange toda a relação. Você pode retornar na direção contrária e revisar suas premissas. Nada impede, então, que eu olhe lá, como a Juliana falou, e pense, bom, eu acho que pode ser que a minha premissa, então, 1 seja falsa. Pode ser que a minha premissa 2 seja falsa, diante do fato de que eu cheguei a uma conclusão falsa. Ou pode ser que as duas premissas sejam falsas. Oi, Juliana. Queria fazer um adendo. Pode voltar lá para mim, por favor? Então, eu já estudei lógica dentro da linguística, é mais ou menos isso, mas a gente coloca valor, né? Coloca as frasezinhas que a gente está usando aqui. O que acontece? Era justamente isso, e por isso que eu voltei nas premissas e falei assim, então a gente deve começar a indicar, tipo, se uma premissa está viciada, lá na linguística a gente chama de vício, né? Tá viciada. Aqui, como que eu leria? Mais ou menos, que eu acho que é o único pontinho que você está se distanciando, que eu vou tentar chamar sua atenção e ver se faz um pouco de sentido para você. Quando ele vem na ampla, ele fala assim, você não deve. E aí ele vem o conjunto dessa lógica que você pegou, você não deve fazer essa lógica inteira aqui. Seguir esse raciocínio. O que ele traz? A flexibilidade. Mas vou ler na forma mais crua, tentar ler de uma forma crua. Você não deve acreditar que P é verdadeira, que acreditar que P então é Q é verdadeira. Como é que você fala? P que passa para quê? Então? Para quê? Uhum. Incide Q, né? Pode ser.
Tá, que pense de que é verdadeira e não acreditar. Ou seja, você não deve não acreditar que o que é verdadeiro, porque automaticamente, naquela incidência anterior da MP, você. Putz, até eu me perdi nessa. Tá. O ponto que você está se perdendo é que, assim, você está achando que é uma regra não flexível, mas ele está flexibilizando. Você está entendendo a flexibilidade que ele está trazendo nessa ampla? Eu Isso, entendo a quando, ampla é possível. eu entendo quando você coloca que ele está colocando a lógica dentro das ações do acreditar e não acreditar, certo? Você coloca isso. Mas, peraí. Operador, falsidade. Tá. É que eu não tô sabendo explicar para você. Mas tem um pontinho aí que não tá batendo, Zé. Desculpa. Eu Eu acho não. que essa flexibilidade, Juliane, que você falou, eu concordo com ela. Eu acho que não é justamente o que os autores estão falando. Olha, a modus ponens ampla permite você revisar suas crenças. Não está obrigando a você acreditar na conclusão, como obrigava a modus ponens estrita. Porque o dever está justamente na Aí conclusão do primeiro caso, e no segundo caso está o não dever sobre o raciocínio todo. você acabou de citar o ponto que eu acho que está desconexo. Na verdade, é nesse ponto que ele está te obrigando a acreditar na proposição que eu já acho o contrário. Como que ele está te obrigando? Ele está falando assim: você não pode simplesmente acreditar. Vamos usar materiais. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma água, que a garrafa dessa água é azul. Ok, tá. Não, pera. A garrafa é de vidro e a garrafa quebra. Vamos tentar criar a nossa proposição aqui, ok? Aí, a garrafa é de vidro e a garrafa quebra. Se eu derrubo a garrafa, por ela ser de vidro e ela quebra, eu vou pensar que ela quebrou, certo? Eu não posso acreditar que nas duas primeiras proposições e deixar de acreditar na terceira. Ele está sendo inflexível nessa. Ele está falando assim: você não pode acreditar em A e B e não acreditar em C. Entendeu? É proibido você acreditar em A e B e não acreditar em C. Se você acredita em A e acredita em B, você tem que acreditar em C. Se você tem como verdadeiro. Fez sentido? Então, a formulação de que você não deve raciocinar de uma determinada maneira, ela pelo que eu vi, não é equivalente ao raciocínio de que você deve raciocinar de uma determinada maneira. Mas então, é isso que você não tá pegando. Eu não tô indo para estreita. Fica na ampla comigo. Sim, a ampla envolve só não dever, não diz, não envolve dever. Então, mas é justamente, eu tô transformando ela semanticamente falando, no sentido literal do que tá escrito você não deve não acreditar. Ou seja, literalmente é como se fosse, ok, vai para a estrita e aí volta para a estrita. Eu entendo por que você acha que eu tô falando tanto da estrita, de você deve acreditar. Mas ele tá falando assim, você não deve, é proibido acreditar em A e B e não acreditar em C. Ou seja, você não pode ter o primeiro e o segundo verdadeiro, que é literalmente o que você escreveu aqui, e ter o que como falso. Sim, mas é exatamente isso que eu disse.
Ai, pera, eu achei que você tava colocando tudo, tudo Não, tipo. não. É, Ai, é porque, é porque ok. assim, primeiro eu trouxe essa limitação do dever aqui na lógica estreita, Uhum. e depois eu trouxe aqui a explicação do não dever na modus ponens ampla, que é o que você não deve fazer. Né? No primeiro caso é o que você deve fazer, e no segundo caso, o que você não deve fazer, que no caso seria conjuntamente você acreditar na premissa 1, acreditar na premissa 2 e não acreditar na conclusão. Você não deve fazer isso. Então, Ok. parece que essa modus ponens aqui, ampla, ela resguarda justamente você revisar as crenças. Por que ela resguarda revisar as crenças é que não ficou absolutamente claro para mim. E é isso que eu acho que ficou do texto e que eu acredito que envolva como o operador dever funciona na lógica deontica. Aqui, só concluindo, então, a explicação da segunda parte ampla aqui, acho que você pode retornar na direção contrária e revisar suas premissas. Então, aqui não tem nenhuma restrição. O dever incide sobre tudo isso aqui. Ele não está te obrigando a nada. Ele está proibindo algo, mas ele não tá dizendo que você deve fazer. E o que é proibido não é o contrário. Né? Não é revisar. Ele não está proibindo revisar suas crenças. Se suas premissas conduziram a uma falsidade, então elas podem ser falsas. E você pode, portanto, abandonar o raciocínio nesse caso específico. A forma continua correta. Mas, se você quiser conservar o raciocínio, você pode rever as premissas conservando a forma. A regra exige apenas a coerência entre crenças. Ela permite a revisão do raciocínio. Então, o que se exige na modus ponens ampla? Que você pense de maneira coerente aqui, como um todo, mas não impede você de rever as premissas e consertar, vamos dizer assim, colocar premissas verdadeiras e uma conclusão verdadeira também, né, onde o nexo vai ser ok e as premissas também vão ser ok. Aí, deixa eu ver se Posso te interromper rapidinho? Estaria certo, então, se a gente tornasse alguma das premissas falsas, então a gente não poderia acreditar que seria verdadeiro, né? Ou não acreditar que não é falso, que é falso. Entende? Se a gente muda uma das premissas para falsa e uma verdadeira, whatever. Só recapitulando, eu acredito que você já afirmou isso. Então eu não posso não acreditar que é falso, porque tem que ser falso. não sei se eu capturei a tua. Lá na ampla, se eu acreditar que, por exemplo, P é verdadeiro, mas P que leva a quê? É falso. Uhum. Aí Tudo você fica está partindo de uma falsidade. ok. Ok. Aí o teu raciocínio, ah, como um todo, ele pode estar comprometido. E isso é possível na modus ponens ampla. Você constata que o teu raciocínio está comprometido por ter uma premissa falsa e, portanto, você deve consertar, vamos dizer assim, a premissa. Na modus ponens estreita, que dizia que você deve acreditar na conclusão. Se você acredita nas premissas. Agora eu acho que eu entendi tudo sem buraco. Obrigada.
Se a gente for consertar, então, as nossas, os nossos raciocínios, né? Vamos dizer, a terraplanista foi lá e descobriu, então, que o horizonte não é plano, e ele descobriu também, além disso, que o horizonte é curvado. Então, ele parte dessa premissa, por exemplo, e ele tem, vamos dizer que ele tem uma outra premissa, que é, se o horizonte é curvado, então há curvatura na Terra. Então, ele pode concluir que há curvatura na Terra. A forma é a mesma. A forma continua sendo o modus ponens. Aqui eu não usei o termo acreditar ou dever, né? Mas, enfim. Ele reviu as crenças, né? Substituiu as crenças, utilizou o modus ponens geral lá da lógica clássica, né? E ele, vamos dizer assim, consertou o raciocínio usando a mesma forma. Então, o que me parece, deixa eu voltar no texto aqui, né? O que está dizendo aqui nesse parágrafo como um todo é, olha, existem esses dois modos de pensar o dever, voltado à crença. Um desses modos, ele está incorreto, né, quando diz respeito ao dever, porque pode levar alguém a acreditar, obrigar alguém, né, aqui tem uma noção de dever, obrigar alguém a acreditar numa falsidade. E nesse caso aqui, a modus ponens ampla, você não tem essa obrigação de acreditar numa conclusão que é falsa. A única coisa é uma proibição, está se proibindo de pensar de uma determinada maneira. Não está dizendo que você deve acreditar em algo que, mesmo esse algo sendo falso, porque você acreditou nas premissas. Está dizendo que você não deve fazer. Né? Acreditar na premissa 1, acreditar na premissa 2 e não acreditar na premissa 3. Isso você não deve fazer. Bom, eu imagino aqui que existam discussões sobre o dever aqui, principalmente, e que é um operador, acredito, da lógica deontica, e talvez isso ajudasse a esclarecer melhor para nós por que o modus ponens amplo, né, ele funciona dessa maneira ali. Mas como eu não conheço a lógica deontica, então a gente fica com essa pequena lacuna aí. De qualquer modo, o que eu entendi do texto foi isso. E aí, usando as ferramentas da lógica clássica que eu conheci. E aí vocês podem relatar se ajudou um pouco a esclarecer ou se, de repente, a gente precisaria estudar mais lógica deontica, se vale a pena para poder entender, ou se a gente segue, né, com essa noção mais básica que a gente tem da lógica clássica. E aí, depois, parece que esse modo de pensar mais estreito ou mais amplo, ele categoriza as formas como as correntes filosóficas vão pensar as relações entre valor cognitivo e coisas que desfrutam de valor. Então, acho que ele deu essas noções iniciais ali para categorizar o modo como as pessoas pensam, como os filósofos pensam acerca de valor. Então, acho que esse foi o nexo com as partes que virão. Mas aí depois, pelo que eu vi, não envolve, não se retorna a essa regra, mas se fala mais em linguagem comum, como essas correntes filosóficas pensam. Então, eu acho que a parte mais difícil, vamos dizer assim, para nós, né, era essa, e aí eu acho que a gente pode seguir no texto, lendo em linguagem corrente mesmo, sem precisar formalizar nada. Né? O que vocês acham, gente? Eu acho que
foi uma aula, super ajudou. Sim, podemos seguir no texto como você propôs, porque realmente, pelo menos para mim, esclareceu tudo. Ah, que bom que ajudou. Porque eu tentei entender literalmente o que está dizendo o texto ali, e diz cada uma das frases, e usei a ferramenta da formalização para ficar melhor e visualizar. Espero que a formalização tenha ajudado mais do que, do que confundido. Bom, eu não cheguei a fazer a mesma análise, né, com o restante do texto, porque está em linguagem corrente, né, não separei as partes por cores e usei formas lógicas para tentar explicar as outras partes. Eu acho que isso não é necessário. Aí vocês decidem se a gente lê mais um pouquinho hoje ou se a gente encerra por aqui e na próxima semana, então, continua com os parágrafos seguintes para concluir 1.3. O que vocês Eu acham? acho que na próxima semana, acho que é feriado, né? Ah, é verdade. Feriado, aí talvez só daqui a 2 semanas, não sei o que é que vocês acham. Eu, no feriado aqui, infelizmente não existe carnaval em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, né? Então não vou festejar. Mas, por mim, tudo bem. Se vocês decidirem fazer ou não fazer, por mim, assim, fica a critério de vocês. Eu posso fazer, posso não fazer também, como vocês acharem melhor. Eu amo que a gente trata esse grupo agora, no ponto que a gente está aqui. Vamos quebrar essa quarta parede, porque só é nós três, né? A gente precisa quebrar esse leão branco que está na sala. Agora também tá. Aí eu acho que também outra pessoa entrou hoje. Eu não percebi. Deixa eu ver, foi a... ela estava aqui até agora, né? Além da a Bárbara, eu tenho que dar os créditos para a Bárbara também, que a gente leu junto algumas vezes. E aí eu lembro que tinha mais uma participante aqui, mas eu não me recordo agora quem que era. A Thaís sempre está aqui também. A Thaís não apareceu hoje, né? Hum. Então, para mim, eu não tenho, infelizmente, não tenho carnaval. Se eu estivesse no Brasil, talvez eu estaria falando, não vamos ter, mas o que vocês decidirem, eu tô dentro. Eu estava pensando em fazer assim, porque, Oséias, não é que eu funciono assim, eu acredito muito em questionários, sabe? E eu acredito muito também em casos concretos, né? Então, eu estava pensando depois, talvez, fazer uns vídeos discutindo, assim, fazer meio que uma revisão do que a gente já trabalhou, né? Fazer, assim, uma... Você está apresentando aí, né? Deixa eu ver aqui. Aí, eu estava pensando assim, ó, tipo, discutir alguns casos concretos, né? Por exemplo, esse aqui, né? Ó, a Ana tem evidências sólidas, né? Que medicamento X funciona. Vocês estão vendo aí? Seu orientador confiável diz que houve erro de calibração, né? Aí a discussão sobre sucesso estrutural, ela deve abandonar a crença? O conflito aqui é estrutural, né? Incoerência entre níveis de crença versus a evidência substantiva dela, né? Aí, nos casos concretos, eu estava vendo assim de focar mais nessa discussão sobre o nosso sucesso cognitivo, né? Ele implica certas obrigações ou certos deveres na direção de objetos, né? Daqui, de objetos ou de relações, né? Aí